Olá pessoal, tudo bem com vocês? Após aquelas aulas que a gente fez sobre números decimais, operação com números decimais, potência com números fracionários, potências com números decimais, aquela aula que a gente falou sobre porcentagem e todas essas outras coisas, a gente agora vai entrando na parte mais geométrica do sexto ano, tá? A parte onde a gente vai falando mais de geometria. E eu vou começar pela página 258, tá certo? E adianto para vocês que de vez em quando a gente vai precisar usar o livro, tá? Então algumas aulas eu vou fazer do método convencional que eu estava fazendo, que era utilizando aquele quadro, e outras aulas eu vou ter que fazer filmando o livro, porque são muitas figuras, muitas informações para a gente estar passando no quadro. E para a gente ganhar tempo e ficar mais entendível, eu vou usar o livro, tá bom? Então vamos lá. Na página 258 vocês vão encontrar esse tópico aqui que chamam de unidades de medida e comprimento, certo? O que seriam as unidades de medida e comprimento? Seriam formas de medir as coisas, certo? A gente vai ver um pouquinho ao longo da história como foi e como é hoje também, tá certo? De formas de medir as coisas. Vocês já se perguntaram, por exemplo, por que a gente chama daquela medida de metro, aquela outra de quilômetro, ou aquela outra forma quando a gente mede água, ou um suco, uma guaraná de 1 litro, 2 litros, ou seja, de onde vieram essas unidades de medidas e como elas se definem, como é que a gente pode estruturar essas unidades de medida, construir elas, né? E a gente vai estar entendendo isso agora, tá bom? Então, eu vou estar lendo aqui e explicando para vocês. Por exemplo, já houve um tempo em que as pessoas utilizavam partes do corpo como unidade de medida. Com o desenvolvimento do comércio, da navegação, das construções, da agricultura, entre outros, as medições ficaram mais complexas, o que tornou um tanto confusa essa maneira de medir com partes do próprio corpo. Aí aqui, ó, unidade de medida: um pé, um passo, uma polegada, um palmo. Aí eu vou falar um pouquinho sobre isso, tá? Ó, deixa eu subir um pouco o livro, falar um pouquinho sobre isso. Quantos de vocês já brincando, por exemplo, com algum colega, um familiar e tudo, fez? Vou medir aqui 6 passos, vou medir 10 passos. Nesse momento, os passos estavam servindo para vocês como unidade de medida, certo? No caso, também se usa pés para fazer esse tipo de medição. E essa forma antiga e arcaica de se medir já existia, na verdade, antigamente, como uma forma aceita, como uma forma oficial. Certo? Por exemplo, se vocês observarem um navio até hoje e for perguntar a alguém o tamanho desse navio, alguém que trabalha nessas partes de navegações, vocês vão ver que eles não vão falar que esse navio tem tantos metros, esse navio tem um comprimento de tal tamanho. Eles vão dizer, esse navio é um navio de tantos pés. Por exemplo, um navio de 30 pés, 40 pés, ele vai chamar assim, porque vem da herança dessas unidades de medidas antigas que se usava. Entretanto, vocês podem concordar comigo, e acho que concordam, que cada pessoa tem uma forma de um corpo diferente. Ou seja, o meu pé é maior do que o pé de outra pessoa, que é maior do que o pé de outra pessoa, que pode ser menor do que o pé de outra pessoa. Então, como eu poderia ter uma medida exata se cada pessoa tem um pé diferente? Certo? Não é verdade? Outra medida interessante que se usava muito antigamente e até hoje a gente usa isso de forma comum, e vocês vão perceber na hora que eu falar aqui, é a polegada. Por exemplo, onde na nossa casa hoje a gente pode falar que usa essa unidade de medida? Na TV. Se vocês observarem, quando a gente vai comprar uma TV, ou o pai de vocês, a mãe, o tio, a avó, o primo, quem for vai comprar uma TV, vai comprar uma TV de quantas polegadas, né? Isso, tantas polegadas. E se você parar para observar, essa medida de polegadas, na verdade, quer dizer se a TV é maior ou menor, mas ela surge antigamente no Egito como uma polegada. E a medida de uma polegada é justamente como está mostrando aqui no livro, ó. Era de fato uma polegada, porém, o polegar de cada pessoa também é diferente. Por exemplo, olha a largura do meu, muito grande, né? Botei mais próximo da câmera aqui ainda, aí ficou bem grande. Por exemplo, digamos que eu estou no Antigo Egito e lá não tinha unidade de medida padrão, ou seja, uma unidade que todo mundo considerava certo, e eu chegava a dizer, olha, eu quero comprar uma corda. Aí alguém chegava, qual é o tamanho da corda que você quer? Eu dizia 10 polegadas. Aí eu ia medir, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ia colocando. Concordam que
uma pessoa grande como eu, que vocês conhecem, meu polegar vai ser bem grande. E imagina, eu chego lá no vendedor e digo, não, eu quero que seja medido no meu polegar. Digamos que o meu polegar deu daqui até aqui. Só um exemplo, tá, gente? E o vendedor é pequeno, tem um polegar pequeno, normalmente. Então ele diz, não, tem que ser vendido no meu polegar. Daqui e só vai até aqui. 10 polegares meu do vendedor é isso, 10 polegares meu é até aqui. Ou seja, percebe que com o meu polegar eu ganho um pouco mais de corda. Então, o que é notório é que isso trazia muitas confusões ao longo do tempo e até algumas pessoas se sentiam injustiçadas dentro do comércio, quando faziam através de algum tipo de comércio, dentro das relações que tinham através das grandes navegações, onde as pessoas trocavam mercadorias, etc., quando usava essa unidade de medida. Outra unidade de medida que era muito usada, e os meninos que já brincaram de bola de gude vão lembrar disso, ou as meninas que utilizaram isso em alguma brincadeira, é a medida de 1 palmo. Porém, também essa unidade de medida, apesar de ter sido usada oficialmente no mundo, oficialmente em várias civilizações, palmo, ela também traz grandes problemas porque cada pessoa é diferente, tem um tamanho diferente, logo vai ter um palmo também diferente, né? Então, ao longo do tempo se percebeu que deveria criar unidades de medida e dizer quanto vale uma polegada, um padrão, tanto. Quanto vale um pé, tanto. Quanto vale um palmo, tanto. Por isso que a gente hoje consegue dizer que um navio tem 20 pés e a gente vai saber de fato quanto é que vai medir isso. Uma televisão tem 40 polegadas e eu vou saber de fato quanto é 40 polegadas. Porque se alguém determinou disse o seguinte alguma vez, vamos dizer que uma polegada é equivalente a tanto. Isso para todo mundo, independente se a pessoa é grande ou pequena. Então aí foi criando uma unidade de medida padrão. Quer dizer que é uma unidade, ou seja, uma forma de medir comum a todos, padrão, certo? Subindo aqui. Então vamos lá, continuar lendo. Para acabar com os desentendimentos, algo precisava ser feito, como eu acabei de explicar, né? Quais eram os desentendimentos? Esses que cada pessoa tinha um tamanho do parte do corpo diferente. Então, para acabar com os desentendimentos, algo precisava ser feito. Aí aqui a gente tem um quadrinho, ó. Aqui é um senhor querendo vender, ó. Quero 20 palmos de corda. Olha o tamanho do senhor. Aí aqui o homem vai medir, ele fala, mas o palmo seu é bem menor que o meu. Ou seja, quer dizer que ele quer no palmo dele, ó, para levar vantagem. E esse então não quer que seja no palmo dele, porque o palmo dele é pequeno, vai ser melhor para ele, vai vender menos cordas, tá? Aí aqui ele manda vocês fazerem um debate sobre essas coisas aqui, que é bem interessante. Mas o legal disso aqui é que se fosse feito em sala, com mais pessoas. Como a gente está numa aula online, né, não tem como eu fazer isso com vocês. Mas na verdade aqui ele está criando situações onde vocês debateriam com os colegas na sala para falar sobre a questão dos palmos, o tamanho, a diferença do corpo, etc. Tá? Ou seja, como botar na prática para ver como essas unidades de medidas aleatórias, sem uma definição padrão, como pés, palmo, mão, poderiam causar problemas se fossem usadas até nos dias de hoje. Tá? Então vamos passar para essa página aqui. Tá? Deixa eu ajeitar aqui, deixar bem legal para visualizar. Pronto, agora na página 259, vou regular aqui para vocês. Na página 259, só um minuto, tá, gente? Pronto, na página 259 a gente vai ver o quê? Os diferentes povos, medidas diferentes. Por exemplo, os egípcios. Ó, os egípcios usavam o cúbito, distância entre o cotovelo e a ponta do dedo médio. Ou seja, ó, como está expresso na figura aqui, daqui até aqui. Então eles usavam o cúbito. Certo? Ele chamava isso aqui, era um cúbito. Então se ele ia medir um terreno em 10 cúbitos, era 10 partes do cotovelo até o dedo médio, tá? E ele usava isso como unidade de medir, unidade de comprimento. Seria o comprimento de alguma coisa. A saída que os egípcios encontraram para evitar a confusão provocada pela diferença de tamanho entre uma pessoa e outra foi fixar um cúbito padrão. Hoje equivale a 52,4 centímetros, construído em barra de pedra ou de madeira. Ou seja, os egípcios desenvolveram isso e foram bastante inteligentes ao perceber que as pessoas tinham um tamanho diferente e isso ia dar confusão. Então eles começaram a dizer, olha, um cúbito a partir de hoje vai valer 52,4 centímetros.
e vai ser medido através de quê? De uma barra de pedra ou de madeira, certo? Porque aí não teria como diminuir o tamanho. Porém, você pode se perguntar, mas se eles não tinham noção de tamanho, de unidade de medida, como é que eles disseram que era 52,4 centímetros? Quando a gente fala em 52,4 milímetros, está falando o seguinte, ó, hoje equivale. Ou seja, hoje equivale. Quer dizer que na antiguidade haviam variações e problemas quanto a isso também. Tá bom? Aí, ou seja, deixa eu ajustar aqui, desculpe. Aí, ó, aqui falando ainda sobre as tábuas de madeiras e de pedra para relacionar um cúbito, ele fala o seguinte nessa imagem, ó, fragmentos de cúbito padrão do Antigo Egito. Então, ou seja, isso aqui pode ter sido arqueólogos que escavaram e encontraram essas réguas, né, de cúbitos do Antigo Egito. Agora vamos observar como os sumérios tratavam essas unidades de medida de comprimento, tá? Cadê? Os sumérios. Outros povos também usavam um cúbito como unidade de padrão de medida. Os sumérios utilizavam um cúbito padrão equivalente a 49,5 centímetros. Eles viviam onde hoje se localiza o Iraque, entre os rios Tigres e Eufrates, e tiveram o apogeu do seu império por volta de 2.700 anos antes de Cristo. Os assírios também viveram nessa região e o apogeu do seu império foi por volta de 900 a 600 anos antes de Cristo. Apogeu seria o auge do seu império, seria onde o império foi mais forte, tá entendendo? Então toda vez que você vê apogeu, quer dizer que é o auge do império, quando o império foi maior, mais forte, mais rico, tá? Cadê? Sim, usavam o cúbito padrão equivalente a 54,9 centímetros. Aí aqui. Para medir grandes extensões, o uso desse cúbito padrão não era cômodo. Os egípcios passaram então a usar cordas que continham nós espalhados a intervalos iguais. Cada intervalo entre dois nós correspondia a 10 cúbitos, tá? Ou seja, cada intervalo entre dois nós correspondia a 10 cúbitos, tá? Foi uma forma que eles usaram para que eles pudessem utilizar as medidas cada vez maiores, tá? Esse mapa aqui, gente, eu não mostrei porque na verdade só está mostrando qual era a região dos sumérios, ou seja, onde eles viviam, tá? Seria no Oriente Médio aqui, entre o Irã, a gente poderia dizer aqui, entre o Irã e a Síria, tá? Falando dos romanos, que foi um império muito bem desenvolvido, a gente tem isso aqui, ó. Os romanos usavam o pé, cerca de 30 centímetros, como unidade de medida para pequenas distâncias, e a passada dupla, equivalente a 5 pés, para medir grandes distâncias, grandes distâncias. 1000 passadas duplas constituíam uma nova unidade, a milha. Aí está aqui falado em latim, né? Milha espaço. Essa unidade ainda hoje é usada com algumas modificações e vale aproximadamente 1.609 metros. Se vocês observarem, já assistiram algum filme que tinha alguma coisa relacionada à aviação, vocês podem ter visto eles falarem, esse avião está a não sei quantas milhas por hora. Alguns veículos em algumas partes do mundo não usam quilômetros por hora, mas milhas por hora também, tá? Então, a unidade que foi convertida ao longo do tempo e foi aprimorada para chegar nessas unidades de medida padrão, tá? A aula de hoje, gente, a gente começa a entender essas unidades de medida padrão e ver o que aconteceu um pouco na história. Na próxima aula, a gente vai começar a aprender a calcular essas unidades de medida padrão e saber quanto equivale tal tamanho, quanto equivale 1 centímetro, 1 metro tem quantos centímetros, 1 centímetro tem quantos milímetros, 1 quilômetro tem quantos metros e assim vai. A gente vai aprender a converter esses valores, transformar de um para o outro, tá? Mas na aula de hoje é mais introdutória, a gente está falando mais como surgiu essas unidades de medida padrão e como elas se relacionam ainda hoje, tá? Na nossa sociedade, tá bom? Abração, pessoal, fiquem com Deus e até mais.